Recentemente Stranger Things acabou, né? Acho que há umas 2 semanas atrás eles lançaram o último episódio na virada do ano. Eu não sei se eu tô atrasada pra fazer um vídeo sobre. Espero que eu não tenha perdido o embalo, porque eu demoro muito pra escrever roteiro, mas enfim. Eu queria falar sobre tudo que eu achei de errado nessa quinta temporada e o porquê eu acho ela um cu. Eu cresci assistindo Stranger Things. Eu acompanho essa série acho que desde 2018, 2019, por aí. E desde então é uma das minhas séries favoritas e é uma das obras que eu mais tenho carinho. E dói muito ver esses personagens, essa história terminar desse jeito. Só pra avisar que eu vou utilizar uma gameplay de fundo e no máximo algumas imagenzinhas pra ilustrar o que eu tô falando. Eu adoraria utilizar a cena dos episódios aqui pra ilustrar o que eu tô falando, mas é Netflix, né? E eu tenho medo. Ai, que medo. Mas enfim, vamos lá, né? A quinta temporada de Stranger Things se passa 1 ano e meio após os acontecimentos da season passada. Hawkins se encontra em quarentena militar após as fendas dimensionais partirem a cidade em 4. Os militares instalaram bases no mundo invertido em busca de estudar o ambiente e os monstros da dimensão, enquanto continuam a caçar a Eleven. Nossos mocinhos prosseguem saindo em missões perigosas atrás de acabar com Vecna de uma vez por todas. Dusty se encontra em luto pela morte de Ed, Max continua em coma, Steve e Jonathan continuam a competir pela atenção da Nancy e a irmã do Mike, agora crescida, começa a ter aparentemente um amigo imaginário, um tal de Sr. Fulano, que mais tarde se revela como sendo o próprio Vecna, né? Esse é sem dúvidas o capítulo mais aguardado de toda a série, pois este seria o responsável por botar um fim nessa história que, ao longo de 9 anos, a gente cresceu assistindo. Ai meu Deus, não podia ser pior. Eu vou começar pelo time skip de 1 ano e meio, onde todos estão vivendo suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Sério, quando eu vi o final da 4ª temporada, achei que a quinta seria um completo apocalipse. Um portal enorme partiu Hawkins em 4, dando oportunidade não só dos esporos do mundo invertido contaminarem o ar, mas uma abertura para as criaturas da outra dimensão invadirem a cidade. Mas isso obviamente não acontece, né? Afinal, estamos falando dos irmãos Duffer. Então este pequeno probleminha foi facilmente resolvido, com os militares tapando tudo com uma chapa bucha de metal, é claro. Eu não quero me estender muito nesse tópico, mas sabe que o potencial perdido com isso foi enorme, irmão. Jogaram fora o cliffhanger mais foda da série, cara. Agora sobre os personagens. Olha, a série pode ter um sobrenatural muito interessante, mas vamos ser sinceros, a parte mais importante de Stranger Things sempre serão seus personagens que esbanjam a personalidade. Que nessa temporada, parece que enfiaram todo o seu carisma na bunda. Os personagens só são uma sombra do que um dia já foram. Eles passaram de carismáticos a paródias de si mesmos. Eu vou utilizar o Mike como exemplo. Mike Wheeler, pré-lobotomia, é um dos meus personagens favoritos da série, mano. Nas primeiras temporadas, ele é o núcleo emocional e moral dos garotos. Ele não era o mais forte, nem mais o inteligente, mas era o que conectava todo mundo. Era o coração do grupo. Mike era um garoto amável, empático e extremamente leal aos seus amigos, sempre disposto a defendê-los, mesmo quando isso coloca em risco. Um exemplo disso é o episódio que ele se joga do penhasco para salvar o Dustin dos valentões. Mike se preocupava profundamente com quem ele amava, principalmente com seu melhor amigo, o Will, sempre o apoiando até nos seus piores momentos. Mas com o passar das temporadas, ele passou a ser o contrário do que ele costumava ser, passando de um personagem amável para um dos personagens mais detestáveis da série. Eu não sei o que deu na cabeça dos Duffer, que agora o Mike é esse moleque insuportável, antipático e egoísta. Antes ele se importava profundamente com o bem-estar dos amigos, principalmente o do Will. Agora ele trata o cara como um bosta, velho. Agora ele ignora ou debocha quando o Will está claramente sofrendo. O personagem dele foi reduzido para apenas o namorado da Eleven e só. Inclusive até sendo um babaca com a mesma, sendo incapaz de dizer um eu te amo pra ela. É frustrante ver um personagem que eu costumava gostar ser assassinado desse jeito com o tempo. Eu não vou falar do meu problema com todos os personagens, pois todos eles estão bem capengas nessa temporada. E isso me leva a outro problema. Tem muito personagem. Os irmãos Duffer adoram adicionar personagens novos a cada nova season. Principalmente se sua única função for morrer no final da temporada no lugar de algum personagem que a gente realmente se importe. Como o Bob na segunda temporada, o Alex na terceira, o Ed na quarta e agora a Kali na quinta. Eles basicamente apresentam um personagem novo ou dão foco para um secundário. Desenvolvem ele durante a temporada só para este morrer no final. Sendo que este tempo de tela dado para personagens que não nos importamos seria muito mais bem utilizado se usados para desenvolver nossos protagonistas.
No caso da quinta temporada, nos foi apresentado o arco da Holly e das crianças sequestradas por Henry. Um bando de personagens vazios que tem mais tempo de tela que os personagens que nós crescemos assistindo. Sério, nós passamos 4 temporadas sem nem lembrar da existência da Holly e agora ela é tão, se não mais, protagonista que os personagens que nós acompanhamos desde o primeiro episódio da série. Isso é tão irritante. A série quer que você se importe com essas crianças, mas ela nem tenta. A todo momento, era torcendo por Henry matar todo mundo, cara. Stranger Things tem muitos personagens principais. Muitos. E o problema é que os Duffer tentam dar foco pra todos eles, sendo que o público não se importa com metade. E no fim, todos eles terminam mal aproveitados ou desenvolvidos. É incrível. Uma outra coisa que me irrita profundamente nessa quinta temporada são seus péssimos diálogos. Essa temporada tá recheada de diálogos pobres e expositivos. Isso quando os personagens não estão fazendo piadas ruins e fora de hora, que quebram qualquer tipo de tensão construída. Sério, eu perdi a conta de quantas vezes algum personagem tem um momento eureka olhando pra alguma coisa e começa a desenvolver um plano mirabolante explicando da maneira mais expositiva possível utilizando objetos. É tão ridículo, cara. Todas as informações são dadas de bandeja pra você não ter que pensar muito pra ligar os pontos. O show don't tell aqui não existe, cara. Ai. Essa season também tá repleta de inconsistências, começando pela Max não estar mais cega, porque, caso você não lembre, porque isso foi uns 3 anos atrás, né, a 4ª temporada, ela ficou cega no final, devido ao que o Vecna fez com ela. O que reforça ainda mais o fato dos Duffer não querer que seus personagens principais sofram consequências permanentes. Era simplesmente impossível a Max sobreviver sem sequelas graves. Os Demogorgons só são fortes quando é conveniente pro roteiro. Contra os militares, eles são verdadeiras máquinas de matar, irmão. Mas quando estão atrás dos protagonistas, eles viram gatinhos. Como assim essas criaturas aguentam serem fuziladas de todos os cantos sem sofrer nenhum arranhão? Mas a Karen fucking Wheeler com uma garrafa de vinho consegue ferir gravemente um Demogorgon. O Lucas correndo com a Max junto de uma caixa de som consegue chutar um facilmente pra fora do elevador. E os Demodogs que aparentemente ficaram surdos também. Naquela cena deles se escondendo na lavanderia com o Lucas tocando Kate Bush no talo e os bichos ficando assim, ó. Onde é que eles estão? Irmão, essas criaturas deveriam ser extremamente sensíveis ao som. Na 2ª temporada eles ficaram malucos só com o barulho de uma vassoura caindo, cara. Os poderes da Eleven foram nerfados também, aparentemente. Enquanto na 1ª temporada ela fez uma voar sem força alguma, na 5ª ela não consegue levantar uma chapa de metal direito. Acabou pra Beta. O mundo invertido não é mais perigoso? Nas primeiras temporadas os personagens não conseguiam nem respirar direito na dimensão, devido à atmosfera tóxica, e tinham que tomar cuidado a cada passo para não pisar nas vinhas, porque isso iria alertar as criaturas da presença deles. O mundo invertido era um lugar perigoso, sombrio e ameaçador. Porra, agora os personagens andam pelo local como se fosse um passeio no parque. Não há Demogorgons, nem Demobats, nem nada. Não há mais ameaça. O ar não é mais tóxico também. Na 5ª temporada, só falta os personagens abrir a boca pra engolir os esporos. Puta que pariu. Sabe o que mais me irrita? Os Duffer não esqueceram que o ar do mundo invertido é tóxico. Os personagens citam umas 2, 3 vezes sobre a toxicidade do ar. Como na cena da Vicky perguntando pra Robin se é ok respirar aquilo, e a Robin só diz, eu não sei. Isso só reforça ainda mais a covardia dos Duffer de debilitar os personagens de qualquer forma, tá ligado? Agora, pra fechar com chave de merda, o final. Tu tá me dizendo que tu construiu um vilão durante 4 temporadas pra no final ele morrer em 6 minutos de episódio pra um bando de adolescentes songomongos? Irmão, a cena do Will se assumindo gay durou mais que a fucking batalha final com os 2 vilões principais da série. E mais, a Dimensão X é o lugar mais desinteressante e vazio que eu já vi. Literalmente vazio. Este era para ser o lugar de origem de todas as criaturas. Mas onde estão elas? Cadê os Demogorgons? Os Demobats? Cadê? Isso tudo faltando 1 hora de episódio. Eu vi o final com meu irmão. Eu olhei pra cara dele e disse, não é possível. Tem mais 1 hora pro episódio acabar. O Vecna vai voltar pra continuar a batalha. Nada aconteceu. Foi 1 hora de blá 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 e epílogo. E a morte da Eleven. Que decisão de merda.
Que conclusão horrorosa para a personagem mais afetada e traumatizada da série. A Eleven é uma garota que passou sua infância inteira sendo explorada e maltratada num laboratório. Uma garota que recém estava descobrindo o que era viver, o que era ter amigos, o que era amar. Descobriu que ela gostava, descobriu que ela não gostava, enfim, descobrir quem ela é, formar uma identidade depois de tanto trauma. E para os irmãos Duffer, o único jeito de você acabar com um ciclo de sofrimento é você se matando. Eu posso estar falando bosta, mas essa é a mensagem que eu interpretei. E a justificativa dos Duffer para tomarem essa decisão era que Eleven representava a infância para os personagens. Ela morrer simbolizava que os garotos precisavam se despedir da infância, ou alguma coisa nessas linhas aí. Me responda, o que exatamente na personagem da Eleven representa o conceito da infância? Isso é só uma das merdas que os Duffer disseram, que só expõe o fato deles não saberem o que estavam fazendo. E não sabiam mesmo, porque no documentário que saiu recentemente, eles disseram que começaram a gravar a série quando o roteiro nem estava pronto, pra vocês terem uma noção. Ai, viu? Mas é isso. Eu tenho muito mais coisa pra falar sobre, mas eu acho que eu cobri o principal. Eu queria falar mais, mas dessa vez eu queria fazer um vídeo mais curto e simples do que eu estou fazendo ultimamente. Então se você acha que eu esqueci de mencionar alguma coisa, ou tem outras coisas que te incomodaram na série, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. Enfim, é isso. Tchau. Oi, aqui é a Caster da edição. Eu não pretendia falar sobre isso, mas eu acho que é bom eu adicionar isso no meu vídeo, porque contribuiu bastante pro meu desprezo essa temporada. E é sobre o que os irmãos Duffer tinham pra falar após o último episódio. Começando por eles virem a público pra explicar uma cena que eles foram incapazes de passar a mensagem. Eles passaram, literal, a mensagem contrária da que eles pretendiam. No caso, é a cena do Jonathan e a Nancy, do Jonathan pedindo ela em casamento, ou melhor, não casamento, pois eles iriam morrer. Era uma situação de vida ou morte pra eles, e eles estavam sendo honestos um com o outro uma última vez, tentando consertar, vamos dizer assim, o relacionamento deles nesse último momento que eles iriam compartilhar. Pelo menos era o que eles pensavam, né? O pedido de não casamento foi interpretado pela maioria das pessoas, inclusive eu, como o Jonathan pedindo ela em casamento, obviamente. Mas seria um não casamento porque eles estavam numa situação de vida ou morte e eles provavelmente não iriam se casar. Mas aparentemente não. De acordo com os irmãos Duffer, numa entrevista, essa é uma cena de término. Os irmãos Duffer são tão incompetentes, escritores tão incompetentes, que eles conseguiram passar a mensagem contrária da que eles queriam, com uma cena. Uma cena que claramente era os dois tentando consertar a relação deles, melhorar a relação deles, vamos dizer assim, sendo honestos um com o outro uma última vez, pois isso é algo que eles não faziam há muito tempo. O relacionamento deles estava definhando, eles queriam se reatar, se conectar novamente. E o Jonathan pede ela em casamento, ou melhor, não casamento, pra, sei lá, se confessar pra ela uma última vez antes deles morrerem. Pelo menos é isso que eles pensavam, né? Mas não, essa cena é claramente um término. Meu Deus do céu, cinema. Agora eu acho que é a minha favorita. Lembra que eu falei que a Dimensão X tá completamente vazia? Dimensão X, abismo, sei lá. Porque não tinha Demogorgons, não tinha Demobetes, não tinha cães, não tinha nada. Nenhuma das criaturas que eles disseram vir da Dimensão X, que teoricamente era pra ser o lar de origem deles, tá completamente vazio. Nenhum é visto. De acordo com os irmãos Duffer, numa entrevista, os Demogorgons, Demobetes, as criaturas não estão na Dimensão X, porque o Vecna não esperava um ataque surpresa. É isso mesmo que você tá ouvindo. O Vecna, que tinha um literal espião no meio do grupo dos protagonistas, que utilizou o Will para saber a localização deles, a localização da Max no hospital, enfim, saber dos planos dele, não sabia do ataque surpresa. Ele, com um espião do grupo, ele não sabia. Tá vendo aí?
Outra coisa que eles disseram também é que é meio que estranho o Hopper e a Joyce não terem nenhum diálogo sobre ou não reconhecerem o Henry como um antigo colega de classe deles, porque o Henry era um antigo colega de classe deles, né? Não existe nenhum diálogo entre eles sobre isso, que deveria ser algo importante. A justificativa dos irmãos Duffer é que eles conversaram, mas foi fora de tela. Aconteceu off-screen, galera. Ai. Cara, é tão ridículo. Tipo, é tão óbvio que eles não sabiam o que estavam fazendo. Tipo, cara, só admite. Custa tanto, dói tanto tu ser só honesto com o teu público. Custa tanto, só isso. Era melhor eles admitirem que eles fizeram tudo de última hora. Que eles tiveram 3 anos pra fazer tudo isso, mas quando começaram a gravar eles não tinham nem o roteiro completo, eles nem sabiam como é que ia terminar a série. Cara, era melhor eles terem sido honestos e dizer: gente, a gente é incompetente, a gente fudeu o final, a gente não sabe como terminar, fizemos tudo de última hora. Mas não, eles preferem dar umas desculpas ao invés de assumir o erro. Enfim, eu acho que é só isso que eu tenho pra adicionar. Tá com 6 minutos, isso eu não esperava, tipo, aumentar o vídeo assim nesse tamanho. Mas eu acho que já deu por aqui, então tchau.